Assisti Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu tive que ler porque é um titulão, podia ser só a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, mas tudo bem. Esse que na verdade é um spin-off da série principal Jogos Vorazes. E eu já deixo aqui registrado a possibilidade de, sem querer, durante esse vídeo, eu falar Jogos Mortais em algum momento. Já me perdoa por isso, porque eu comentando desse vídeo com as pessoas desse filme, eu soltei Jogos Mortais algumas vezes. Então já peço desculpa de antecipado. E agora nós voltamos no tempo, não temos mais a Katniss, nós temos agora a história do presidente Snow. O que me deixou muito apreensivo no começo, e na verdade até antes do começo, quando foi anunciado o filme, eu fiquei meio assim de tipo, pô, precisava saber a história do vilão da saga principal. Eu não quero me afeiçoar a ele, eu quero que o vilão fique lá, no lugar dele de vilão. Mas não, ele consegue humanizar de uma tal maneira muito interessante, mas mesmo assim traz alguns questionamentos muito bons da franquia que já haviam sido abordados em outros filmes de uma forma diferente. E outra, nós vemos os jogos muito no passado. Nós estamos no 10º Jogos Vorazes, então, na 10ª edição dos jogos. Então é muito interessante ver como saiu disso para o que se tornou quando a Katniss chegou. É muito legal essa mudança e como o Snow influenciou muito nisso e como ele criou esse espetáculo, porque a história é basicamente de como que o Snow, não o presidente Snow, como que ele fez os Jogos Vorazes ser esse espetáculo que se tornou quando a Katniss chegou, que tem que ser tudo muito superficial, você tem que agradar o público, você tem que arrecadar recursos. Isso é muito legal e foi meio que introduzido nessa edição. E aí sim faz sentido a gente entender a trajetória, porque eu não queria saber a trajetória. No trailer, por exemplo, eu vi que parecia que ia ter um romancezinho, alguma coisa ali, mas não tem. É assim, mais ou menos, mas sem entrar em muitos detalhes aqui, caso você não tenha visto, afinal esse aqui é um vídeo sem spoiler. Ele não tem esse romancezinho que eu fiquei muito preocupado que fosse ter com a Lucy Gray, não tem, então não tem essa preocupação, mas dá pra ver que um usa o outro em benefício próprio. Quem faz o Snow é o Tom Biltz e quem faz a Lucy Gray é a Rachel Zeller. Começando pelo Snow, vamos um personagem de cada vez. O Snow é um mais importante, mas a Lucy Gray, ela tem o seu valor sim. Começando pelo personagem do Snow, a gente vê que ele não é de uma família tão rica, mesmo morando na capital, e dá pra ver que a capital exige vários recursos para sobreviver. Ele tem que manipular e ser manipulável em alguns momentos, mas ele tem que mostrar para as pessoas o que de fato ele não é, o que lembra muito aquelas outras camadas de texto e subtexto que existem nos Jogos Vorazes, nos outros Jogos Vorazes, que você tem que se perfazer diante da sociedade, que tem esse subtexto muito legal. Nesse aqui ele volta e dá uma aprimorada muito boa, por isso que a gente entende o motivo do Snow, desse Snow, ter se tornado o presidente Snow, porque ele tem um arco interessante e ele consegue perceber como que as pessoas pensam e o que de fato as pessoas realmente se importam, que é com a aparência, não tanto quanto com o conteúdo. Essa é a questão. Agora a Lucy, ela é muito sagaz e inteligente em vários momentos. Ela sabe que vai ter que usar ele sabe que ele vai ter que usar ela, os dois sabem que estão sendo usados um pelo outro e ela sabe fazer isso. Ela muito que ajudou ele a se tornar o presidente. Claro, sem entrar em muitos detalhes aqui, afinal de contas, sem spoiler. Você não precisa saber de tudo da trama, mas é muito interessante, fica assim aos pés dos outros filmes. E ele lembra muitos momentos dos outros filmes. Claro, tem alguns easter eggzinhos, tem alguns detalhezinhos a mais ali, mas o diretor é o mesmo, tanto de Jogos Vorazes a Esperança, parte 1 e parte 2, claro, quanto Em Chamas, que é o Francis Lawrence. E ele consegue mandar muito bem nesse aqui também, claro. Você pega um diretor que já deu certo na franquia e continua nesse mesmo formato. Algumas coisas que eu tenho que dizer a respeito. Por exemplo, a duração do filme são quase 3 horas. O que não é um problema um filme ter quase 3 horas. Só que ele tem 3 horas divididos em 3 capítulos muito específicos
durante todo o filme. Eu fiquei com a sensação de que poderia tranquilamente ter se tornado uma trilogia. Cada capítulo com tranquilamente 1h40 de duração para ser muito mais bem explorado, mas claro que algumas pessoas iam criticar. Porque o certo é que o filme ele tem que se basear só em um livro. Então, não, tem que ser um filmão, não pode dividir em dois. O Esperança foi muito criticado porque ele foi dividido em duas partes. Acho que ficaram meio receosos em relação a isso nesse aqui. Mas pra mim o ideal seria fazer ou 2 filmes ou até mesmo uma trilogia, porque caberia e aprofundaria mais ainda. Uma trilogia saindo um filme por ano com um filme de 1h40 de duração funcionaria muito bem, ornaria melhor, daria pra explicar muito mais o personagem, porque no fim do filme eu já tava começando a ficar cansado. Isso nunca é bom, você ficar cansado do filme, sabe, estafado, já não aguenta mais, já tá bom, chega. Quando o filme parece que vai acabar, você olha no relógio e ainda tem mais 1 hora de duração, isso já não é legal. Mas o que é legal é a história, o roteiro é muito bom, os personagens estão muito bem. Tem uma personagem que é a Doutora Volúmia, é isso mesmo, que quem faz é a Viola Davis, e a Viola Davis está sensacional nesse filme. Ela é aquela personagem manipuladora, ela é o Snow antes de se tornar o Snow. Ela que manipula o Snow, sem entrar em muitos detalhes aqui afinal de contas. Mas também nós temos o personagem do Peter Dinklage, que é só para colocar e compor o elenco, porque poderia ser qualquer ator, sendo bem honesto. Ele que idealizou os jogos. E eu fiquei com muita vontade não só de rever os filmes anteriores, que na verdade são posteriores, como explorar mais esse universo. Tem tanta coisa pra gente conhecer a respeito, tanto como uma série, como com filmes e tal, porque a gente poderia ver o primeiro jogo, como que ocasionou o conflito dos distritos com a capital. A gente só sabe que a capital ganhou, mas seria muito legal ver isso em tela, esse conflito começando, como o Panam começou a surgir. Isso seria muito legal e tem um potencial muito grande. Eu gosto muito de toda a franquia Jogos Vorazes e eu sinto que tem um potencial muito grande para essa evolução. Pena que demorou tanto tempo para ter um filme, mas pelo que eu vi, esse filme está tendo um bom retorno de bilheteria, então espero que nós tenhamos outros filmes agora com esse Snow indo e ficando cada vez mais poderoso e se destacando mais ainda nos Jogos Vorazes. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima!